Que a paz de Jesus esteja com todos. E hoje, nessa quinta-feira, que nós novamente estamos aqui junto com vocês, no Grupo Espírita Casa de Guará, em Itabuna, na Bahia, nós queremos desejar uma noite de tranquilidade, de paciência, de compreensão, para um momento em que nós vivemos momentos difíceis. Esses momentos difíceis sempre marcaram a trajetória da humanidade. E nós vamos, na lição de hoje, na lição que está contida no livro Vidas Vazias, que é o livro que nós estudamos, né, todas as quintas-feiras. Olha ele aqui. Todas as quintas-feiras nós conversamos a respeito de um capítulo desse livro. E hoje nós vamos estudar o capítulo 8º. Já já nós vamos conversar sobre ele, que é de uma riqueza ímpar. O título é Sob Qualquer Aspecto. Mas nós queremos desejar que nesses dias conturbados, né, que marcaram toda a trajetória da humanidade, que marcam e continuam marcando e continuarão para o futuro, até o momento que nós homens decidirmos que chega. Nós estamos cansados de guerrear. Nós estamos cansados de não seguirmos Jesus. Nós estamos cansados de não olharmos para os nossos compromissos no dia de hoje. Então eu quero convidar todos vocês para fazermos a nossa oração, para entrarmos em conexão com os amigos da espiritualidade, que nos inspiram e nos ajudam nesse trabalho pequenino que nós realizamos com muito carinho, com a ajuda de vocês, com as energias boas que vocês espalham, que me socorrem, que me inspiram, que me ajudam. Então vamos fazer a nossa oração, aquela que Jesus nos ensinou e que é verdadeiramente a cura para todos os nossos males. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Esse, o presente que Jesus deixou para nós. E o que é que nós estamos fazendo com este presente? Nós vamos iniciar o nosso trabalho lembrando para vocês as passagens marcantes que Jesus deixou, uma delas, né? E que no estudo aprofundado de todas as lições dele, costuma-se referir-se, né, a esses momentos como um momento de peroração, que marca os ensinamentos de Jesus, que se chama Eu Sou. Nós vamos começar por aí, porque, na verdade, ele representa um dos qualificadores que Joana de Ângeles, nesta lição, vai aplicar ao comportamento de Jesus. São 8 qualificadoras que deixam a gente encantados, né? Deixam a gente admirados, né? Como esse espírito magnífico que é Joana de Ângeles, ele nos socorre para nos ajudar. Quanto a essa questão do eu sou, que é a peroração, o final de um discurso, né, em que se deixa uma grande lição, isso é peroração, no livro está explicado lá, vocês já viram. Eu fui buscar na nossa irmã Amélia Rodrigues, num livro muito interessante de pesquisa que ela tem, que foi um livro organizado por um confrade nosso,
chamado Álvaro Crispino, e o nosso irmão Álvaro, majestosamente inspirado pela nossa irmã Amélia Rodrigues, sob a orientação do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, ela escreve esse livro aqui, um livro que foi publicado no ano de 2006. Olha ele, Sou Eu. É um livro maravilhoso de pesquisa para a gente, para nós, né, que estamos nesse trabalho de nos lembrarmos, enquanto espíritos solitários, cada um de nós, das lições de Jesus. Nós vamos ver aqui a organização que esse irmão nosso fez e a maravilha que ele trouxe para nós. Esse texto, Eu Sou Eu, é um texto que é o início do sumário do livro. Ela abre o livro com esse texto, Sou Eu. A nossa irmã Amélia inverte as palavras de Jesus, ampliando o sentido da lição que ele quis nos trazer. Então, ela coloca lá, se referindo a João, um dos discípulos, no capítulo 18, versículos 4 e 5, quando alguém pergunta: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. Ó, quem fez a pergunta? O próprio Jesus, que, encontrando os seus discípulos, ele faz, no momento adequado da sua história, ele faz essa pergunta: a quem buscais? E eles estavam desesperados, buscando Jesus pelos caminhos dos locais por onde Jesus passou. E aí, quando eles se dão por conta, era o próprio Jesus que diz: sou eu. Olha, então, a nossa irmã Amélia Rodrigues vai trazer 13 citações de ensinamentos de Jesus em que ele usa a expressão eu sou. A primeira, eu sou a água viva. E Jesus diz: descedentarei todo aquele que dela beber. Olha que lição esplêndida. Eu sou o pão da vida. Saciarei a fome dos espíritos humanos, dando-lhes a paz duradoura. Eu sou a luz do mundo. Quem comigo caminhar jamais se perderá nos umbrais da existência. Eu sou a porta. Há um antes e um depois de mim. Estão lembrados que Jesus fez a divisão antes de Jesus e depois de Jesus? Aquele que estiver amadurecido transporá a porta que nos leva ao estado de felicidade perene. Olha, para cada um desses, eu fui me perguntando. No caso da porta, por exemplo, a pergunta é: eu já sou um espírito amadurecido? Eu estou em caminhos de amadurecimento? Ou eu continuo dormindo, vivendo o mundo, estando no mundo, sendo no mundo, querendo possuir o mundo? Onde eu estou? Eu sou o bom pastor. Vou pastorear todas as ovelhas, sejam elas quantas forem, estejam onde estiverem, que Jesus está dizendo. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu sou a ressurreição. Olha que fantástico. Aquele que fizer a opção pela porta que eu sou, estará sempre vivo. Então, não há que se perguntar de morte, há que se entender de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Se eu tenho essa compreensão, que aqueles que fizerem a opção pela porta que eu sou, estará sempre vivo. Então, não há mais que se chorar pelos que morreram, porque Jesus já ensinou: deixa os mortos cuidarem dos seus mortos, porque eles estão vivos, nós compreendemos isso. Então fica a grande saudade e a esperança do momento de encontrá-los, que pode ser durante os sonhos, nos desdobramentos, ou então quando chegar o momento do nosso retorno para o mundo espiritual, caso estejamos preparados,
caso estejamos preparados para esse momento, né, de reencontro. Nem sempre estamos preparados. Eu sou o caminho, por mais que optem pelos atalhos fáceis, eu sou o caminho que leva ao Pai e o que traz de volta o desnorteado ao verdadeiro sentido da vida. Jesus não é Deus, viu? Eu sou a verdade inteira e completa para aquilo que podeis suportar hoje. Ele está dizendo que há muito mais conhecimento que nós não temos condições de nem pensar em sua existência, porque a nossa limitação é enorme. Nós temos essa tendência de reduzir tudo aquilo que eu entendo, aquilo que eu percebo. Então a gente reduz o conhecimento para se adequar à minha ignorância. E aí a dificuldade é grande para fazer a ampliação desse conhecimento, para chegar até ao nível do entendimento. A gente sai de compreender para entender. Mas entender Jesus é um trajeto muito grande. Eu não vou dizer infinito, porque muita gente já conseguiu, né, entender Jesus. Então a gente vai entendendo para percorrer um outro caminho do entendimento. Nós estamos agora no caminho da compreensão. Compreender Jesus. À medida que eu vou compreendendo Jesus, eu vou modificando meus hábitos maus e criando bons hábitos de convivência, de fraternidade, de solidariedade, porque todas essas lições ele já nos ensinou. Eu sou a vida. Olha que lindo. Eu sou a vida que dá vida. Eu sou a videira verdadeira que dá os frutos da paz que alimenta a alma. Eu sou o rei da vida que venceu a morte. Entre o eu sou e esse final que eu estou dizendo, há reticências, porque se a gente fosse colocar todo o pensamento de Jesus, íamos levar aqui 2 horas. E não é esse o nosso objetivo. Então, em muitas passagens, Jesus se expressa com eu sou, que em latim é ego eimi. Ego eimi, em que enfatiza o ser. Jesus enfatiza o ser. E quando ele diz isso, eu sou, que ele fala de ego eimi, ele está dizendo aquele que eu me percebo no mundo, mas além desse aquele que eu me percebo no mundo, há uma faceta de conhecimento que é a imortalidade que vocês ainda não lograram compreender. Não é entender, vocês já aprenderam. Eu sou representa o sentido crístico de todas as lições de Jesus. Então, se vocês tiverem a oportunidade de pegar na biblioteca lá do Grupo Espírita Casa de Guará ou outra biblioteca, ou mesmo adquirir esse livro, que é uma fonte extraordinária de pesquisa, né? Eu vou mostrar de novo, Eu Sou, livro de 2006, da nossa irmã Amélia Rodrigues, vocês podem adquirir, porque vai ser assim, um instrumento de trabalho muito bom para os que ensinam, estão à frente da evangelização infantil, da juventude, para os que estão em qualquer grupo de trabalho, de estudo, de ensinamento, para que o entendimento ele fique mais tranquilo e melhor. Então, voltando para a nossa lição de hoje, que está conectada ao eu sou, né? Sou eu, a expressão de Jesus, nós vamos encontrar essas qualificadoras que Joana de Ângeles, né, colocou no homem, no Jesus homem. Por que nossa irmã Joana de Ângeles, essa semana, me perguntaram isso? Por que ela se refere a Jesus como Jesus homem? Aí eu respondi, Jesus não é Deus. Ele separou muito bem esse entendimento. Ele separou quando ele disse, eu sou o caminho da verdade e da
vida. Quando Jesus faz essa referência de que eu sou o caminho da verdade e da vida, o nosso irmão Carlos Pastorino, um pesquisador já falecido, né, daqueles primeiros trabalhadores comprometidos com o estudo, comprometidos em compreender as palavras de Jesus. Ele, um poliglota, uma pessoa bastante estudada e conhecedora de história de várias línguas. Ele quis saber como estava escrito no aramaico essa expressão: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma expressão que está lá no Evangelho do nosso irmão João, no capítulo 14. Mas Jesus não disse isso. Essa tradução foi uma tradução adaptadora para defender-se o dogma da Trindade, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo unidos numa mesma pessoa. Do ponto de vista filosófico, se formos pesquisar em Sócrates, Platão, Aristóteles, não é? Naqueles pais da filosofia que são fundamento de tudo, os outros entendimentos filosóficos, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, nós vamos ver que não existe nenhuma defesa para o dogma da Trindade nesses moldes. Não há. A própria história que consta lá em Israel, naqueles locais, nas falas de Moisés e nos ensinamentos, não há essa adaptação. A expressão que existe no aramaico, existe no hebraico, existe no grego, eu sou o caminho da verdade e da vida. Quando foi se traduzir as palavras de Jesus do grego para o latim, vocês estão lembrados que até Lutero, a época de Lutero, nós tínhamos as Bíblias escritas em latim, o povo nem sabia ler, e quem sabia ler não entendia o que estava escrito ali. Olha que coisa, isso é um ponto de domínio, né? É um ponto de domínio porque vocês estão lembrados da história. Houve um momento da história em que o Estado se separa de religião e aí um acordo foi feito. O Estado, né, em termos gerais, disse assim: eu cuido da política e eu cuido do mundo. Não preciso de Deus para isso, embora tivesse usado o nome de Deus para a dominação. E a religião falou: eu vou cuidar de Deus, mas do meu modo. Então, usando também um ponto de dominação, com uma Bíblia escrita em latim, onde o povo não sabia ler, porque a questão educativa na história da humanidade está num livro fantástico chamado Paideia. Esse livro do Werner Jäger é o livro que traz toda a história do processo educativo no planeta Terra. Então, aí, a divisão entre quem manda onde e o que, Estado para excluir Deus, e se usar é para dominar, e religião usa o nome de Deus também para dominar. Como é que você sabe isso, Carmélia? Porque nenhum nem outro se pautaram pelos caminhos de Jesus. O que fizemos nós, ignorantes, nesses séculos todos ouvindo? Nós fizemos o que podíamos fazer, inspirados pelos bons espíritos, inspirados por Jesus, que é o capitão desta nau, planeta Terra. Nós fomos, por nós mesmos, descobrindo nossas qualidades e vivendo nos momentos difíceis que a história nos mostra. Toda a história é marcada por guerras, mortes, destruição, momentos difíceis. E Jesus, operosamente, tem enviado e enviou durante todos os séculos da história da humanidade
espíritos adiantados, luminares, que vieram nos trazer lições fantásticas para nos socorrer em nossos sofrimentos e aflições. Então, nós vamos ver essa explicação que eu já ensinei para vocês. Eu sou o caminho da verdade e da vida, e em sendo o caminho da verdade e da vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é uma referência da Bíblia Thompson, né, que é uma boa tradução da Vulgata Latina, que é a que nós temos. Aí foi uma adequação, uma alteração sem escrúpulos do pensamento de Jesus. Aí foi um exercício de dominação, usando o nome de Deus. E aí transformaram Jesus em Deus, quando o próprio Jesus já afirmou em várias passagens que ele não é Deus, ele é um filho de Deus. Mas o grau de entendimento em relação a Deus que Jesus tem, nós não temos condições de avaliar. Por isso que Joana vai trazer essas qualificadoras e diz: Jesus foi um filósofo de rara doutrina, e sua doutrina revoluciona os sentimentos, porque o fundamento da sua doutrina se chama amor. Então, Jesus vai fazer uma síntese do pensamento socrático, do pensamento platônico e do pensamento aristotélico. E nessa síntese que ele faz, ele nos ensina o que é o amor. A segunda qualificadora que ela coloca em Jesus, ela diz assim: Jesus foi um revolucionário do bem, porque muita gente, em muitos discursos, para desqualificar a existência de Jesus, negando que ele realmente tenha existido. Isso eu ouvi de alguns professores e alguns cursos que eu fiz na área de filosofia, dizendo essa figura Jesus, que filosofia ele trouxe para a humanidade? Provavelmente ele nunca existiu, e se existiu, foi um revolucionário tão desqualificado que não conseguiu, com a pregação do seu amor, nem salvar a si mesmo. Olhe o tipo de argumento que eles usam, porque negam a existência de Deus. E negando a existência de Deus, eles querem apagar a figura de Jesus das suas pobres, sofridas vidas. Aí é que está. Os opositores de Jesus, todos, nenhum derramou sangue incitado por Jesus e seus discípulos. Nenhum. A história não relata, nem em aramaico, nem em hebraico, nem em grego, que as palavras de Jesus fossem um incitamento à violência, a matar por palavras ou a matar definitivamente usando instrumentos para tirar a vida de alguém. Nunca Jesus ofendeu ninguém. Nunca derramou sangue. E eu vou contar uma coisa para vocês. Os seguidores de Jesus, a partir do momento em que ele estava lá, naqueles 3 anos, quase 3 anos, pregando, a partir daquele momento para frente, a história registra, por volta de 4 séculos, 5 séculos depois, já se contabilizava que por causa do nome de Jesus morreram em martírio mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Vocês têm noção? Mais de 1 milhão de pessoas defendendo o nome de Jesus. Os séculos subsequentes, até chegar à Inquisição, ao período da Inquisição, que é mais recente na história da humanidade, não foi aí nem contabilizado. A nossa irmã Joana de Ângeles nem contabilizou isso aí. Agora vamos imaginar quantos milhões de pessoas foram martirizadas e mortas porque defendiam o nome de Jesus. E a guerra acabou? Não.
Nós vimos aí as religiões querendo assaltar Jesus, tomar à força os ensinamentos dele, dizendo que cada uma delas é que contém a verdade. Então, continuamos em guerra, continuamos na peleja, né, desse trabalho incrível que Jesus deixou aqui na terra e que continua nos ensinando, porque ele disse que não nos deixaria órfãos. A terceira qualificadora que Joana de Ângeles vai apontar para Jesus é de terapeuta inconfundível. A gente se acaba procurando o terapeuta para procurar traduzir e curar as dores da alma. E vai em um e vai em outro, cada qual com uma orientação diferente, já que nós temos dentro da psicologia inúmeras escolas, inúmeras orientações, mais de 400 orientações diferentes dentro da área da psicologia, todas querendo uma única coisa: curar o ser humano, curar a alma, curar as angústias, curar as tristezas, curar as depressões. Mas o que fez Jesus como terapeuta inconfundível? Jesus identificava os males, sabia qual eram as causas e dava para cada um a solução. E a solução que ele trazia sempre continha uma recomendação. Qual era a recomendação? Vá e não tornes a pecar. Tá vendo? E hoje, fazendo uma comparação, uma atualização, por exemplo, quando recebemos orientação de um espírito amigo, né, num centro espírita, num grupo espírita, ou de uma pessoa, né, que esteja mais instruída em questões de espiritualidade, e que a pessoa diz assim: meu irmão, você está em tratamento espiritual, você precisa parar o fumo, parar a bebida, precisa observar o que é que você pensa, qual é a qualidade dos seus pensamentos, a quem você está atingindo com os seus pensamentos. Essa raiva que tem dentro de você contra os outros, que pode ser seu pai, sua mãe, seus tios, seus irmãos, de situações, fatos e eventos que ocorreram na sua infância, na sua adolescência, ou mesmo na idade adulta, quando você se coloca no lugar daquele cobrador que não importa as circunstâncias, o que eu quero mesmo é me vingar. Olha aí, a gente recebe essas orientações, o que é que a gente faz? Durante o tratamento, a gente procura policiar os pensamentos, deixa os hábitos infelizes da maledicência, do xingamento, né, do álcool, do fumo, outras drogas, e quando se sente restabelecido, fortalecido, diz assim: eu já estou bom. Então a pessoa se afasta do centro espírita, porque isso também ocorre na medicina, e volta aos velhos hábitos, e os médicos têm um trabalho enorme com isso. Volta aos velhos hábitos, qual é a consequência? Tornar a adoecer. Aí retornam piores do que era antes, para os médicos, como para Jesus, o médico das nossas almas, como também para os espíritos amigos que nos ajudam, nos socorrem. É assim que as coisas acontecem. Tá vendo? Não é fácil, não é fácil. Então a gente tem esse terapeuta inconfundível que sempre nos ajudou de todos os modos. A próxima qualificadora que ela vai colocar para Jesus, que é a quarta, ela vai dizer que Jesus é o mestre inconfundível e inseparável. Que mestre incomparável é esse? Esse mestre incomparável ia buscar onde as suas lições? Então Jesus buscava na natureza, ele estava ali no entorno, né, das plantas, das frutas, das fruteiras, ele estava na vegetação, ele buscava a força da natureza
para nos ensinar. Ele pegava os elementos mais humildes para os seus ensinamentos profundos. Vamos lembrar das parábolas, por exemplo, orientações psicológicas incomuns sempre marcaram as parábolas. Há estudos a respeito das parábolas, com muita literatura publicada, cada uma delas trazendo uma faceta diferenciada que deixa a gente embevecido. Como essas pessoas que escreveram esses livros, ajudados por seus guias espirituais, puderam captar nuances tão ricas para ensinamentos com elementos tão simples, tão humildes. E a quinta qualificadora, Joana de Ângeles, vai dizer que Jesus foi e é o orador excelente. O que fazia esse orador excelente para se destacar? É que os seus discursos eram discursos de doçura, eram discursos de ternura, eram poemas, né, que se espalhavam pelas mentes humanas, trazendo bálsamo de alegria. Né? Vamos lembrar de um poema, O Sermão das Montanhas, por exemplo. É um poema doce, profundo e grandioso. Nós não podemos esquecer que também todo o trabalho de peroração, que nós já falamos no início, porque assim começamos o nosso trabalho de Jesus, com aquela expressão eu sou, né, peroração, é o final de um discurso. Jesus encerrou seus discursos, nós trouxemos aquelas exemplificações. Eu sou reflete esse orador excelente, esse orador que se mostra para apaziguar as nossas dores, que se mostra aquele que tem em suas mãos as respostas que nós buscamos, as respostas para as aflições do mundo, para as loucuras que estão nas mentes de tantos que aí estão, as respostas para as nossas dores pessoais, as respostas para a nossa impaciência, para a nossa incompreensão, para o nosso desespero, para a nossa melancolia, para as nossas depressões. Todas as respostas estão com Jesus. Nossa irmã Joana de Ângeles vai dizer também, numa sexta qualificadora, que Jesus era o cidadão perfeito. Ele reconhecia as leis injustas, tanto as de Moisés, quanto as leis injustas do Império Romano. Mas ele era um cumpridor dos deveres. A cada dia de sua existência, nunca ele transgrediu uma lei, embora reconhecendo injustas, ele era cumpridor dos seus deveres legais. Se formos trazer essa qualificadora de Jesus, agora que nós estamos na pandemia, em que os prefeitos, governadores, né, pedem restrições, não estou falando de lockdown, por favor, eu estou falando de restrição de horário. E nós infringimos o horário. Nós não usamos máscara porque não entendemos, né, que é um benefício para nós mesmos. Nós estamos no meio das aglomerações porque não entendemos a violência, a rapidez e a profundidade do ataque dessa nova cepa que está aí da Covid. A gente não tem muita dificuldade de entender. Quando a gente tem dificuldade de entender, a gente compreende pouco e transgride. Porque aí tem a medida, que é a medida do exagero dos governantes em relação às necessidades do povo, porque para tudo há uma solução.
Para tudo uma cooperação. Então, nós vemos essas agressões aí, nesse momento de hoje que a gente está vivendo, que não é diferente dos anteriores, não é? Uma agressividade sem tamanho contra os seres humanos. Uma outra qualificadora que a nossa irmã Joana de Ângeles vai trazer neste texto, ela diz que Jesus sempre foi o amigo fiel. Quem é que não quer ter um amigo fiel? O que é um amigo fiel? Aquele que nos ouve, que nos compreende com algo importantíssimo. O amigo fiel não nos censura, embora ele, sabendo que nós possamos estar errados, não há censura. Ele está ali para lhe acolher, oferecer o ombro, o abraço, uma mão amiga. Ou não dizer nada, mas está ali junto da gente. Ouve, 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 ouve. É o terapeuta inconfundível, o amigo fiel. Ele disse que Jesus conseguiu, ela, nossa irmã Joana de Ângeles, chegar a esse estágio de amigo fiel, porque ele era humilde. Era com a ferramenta da humildade que ele conseguia tocar os corações. Então, esse amigo fiel auxiliou ricos e pobres, não fazia divisão. Amigo fiel não faz divisão. Amigo fiel está ali para aliviar as suas dores. Você pode ser um amigo fiel, mas nunca ter tido um amigo fiel. Não importa. O que importa é que você já consegue ser esse amigo fiel. Ela vai dizer na 8ª qualificadora que Jesus era o advogado dos infelizes. Eu gostei tanto dessa 8ª qualificadora, porque ele defendia os infelizes. Ele libertou, né, e liberta até hoje, com as lições que vão muito além da academia. Jesus nos liberta com suas lições, né? Ele nos libertou dizendo assim: Pai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que dizem. Em que momento Jesus diz essas palavras? Era no momento em que ele tinha realizado sua trajetória e estava voltando para o mundo espiritual. Olha que advogado dos infelizes, nós, os infelizes. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cada vez eu me convenço do quanto eu não sei o que faço. E cada vez eu me convenço do quanto eu tenho que policiar meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações. Quantas vezes também eu erro. E errando eu vou tentando corrigir aquilo que eu ainda faço com exagero, né? E que as pessoas, quando ouvem, elas entendem como uma chamada de atenção. E, na verdade, não é uma chamada de atenção. É a excelência que eu encontro no estudo, na leitura, que esclarece a minha obscuridade, que clareia os meus caminhos. E eu fico achando que se foi bom e é bom para mim, pode ser para os outros. Mas nem sempre a gente é compreendido. Nós vamos ver lá que ela vai terminar o texto do livro dizendo o seguinte: é preciso viver o dia de hoje, viva o dia de hoje, sem aflições pelo amanhã, porque Jesus, ele inaugura uma nova psicologia, e dentro dessa psicologia dele, de perdão e auto-perdão, ele termina por enfrentar um traço das psicologias outras que têm a ansiedade e a culpa como uma energia que te faz sofrer. E Jesus recomenda: quer ficar curado? Perdão e auto-perdão. Jesus reconhece que dentro de nós, né, esses fatores endógenos
de culpa e de ansiedade terminam levando a gente, muitas vezes depois do túmulo, muitas vezes mesmo, a uma infelicidade sem tamanho. Porque quando eu uso a culpa para culpar terceiros, eu quero me vingar. Quando eu uso a culpa para reconhecer que a culpa foi minha, eu vou chorar. Então, ou eu estou violento, ou eu estou na tristeza profunda. Nenhuma das duas posições são salutares para o ser humano. Nós queremos terminar aqui pedindo a Jesus que nos ajude a reconhecer onde nós estamos ainda apegados ao mundo. Como é que nós estamos ainda sendo exclusivos do mundo? Como nós estamos ainda à mercê do mundo e não enxergamos? Então é preciso dar a mão a Jesus para que a gente possa ir se libertando do mundo, estando no mundo. Que Jesus nos abençoe.